E a gente segue falando de esporte porque nós estamos, assim, muito futebolísticos hoje, certo, João Guilherme? Sempre somos, hoje mais ainda. E aí a gente vai falar do seguinte, o Maringá Histórica deu início à produção de mais um documentário. A gente já falou de algumas produções recentes aqui e esse chama Paixão Esquecida, a história do futebol profissional de Maringá. É um média-metragem, tem roteiro e direção do Miguel Fernando e foi finalizada a captação de imagens, né? As entrevistas aí nessa segunda quinzena de março, super recente, agora está entrando na etapa de pós-produção. Então vai ser feita a montagem, edição, colocar trilha sonora, fazer a colorização, finalizar realmente esse média-metragem. Previsão de lançamento, tá previsto aí para agosto desse ano. E o foco é relembrar 7 décadas de histórias relacionadas ao futebol maringaense, incluindo as maiores conquistas de 2 dos mais importantes times da cidade, o Grêmio Esportivo Maringá e o Grêmio de Esportes de Maringá. Parece, não é o mesmo? Não é, são times diferentes. Gente, foram entrevistados 30 pessoas, tem ex-jogador, tem ex-dirigente, tem a imprensa da época, tem membros de torcida organizada, pesquisadores, todo mundo compartilhando depoimento, histórias, análises. O Miguel Fernando, inclusive, falou um pouquinho sobre esse documentário pra gente. Olha só. A ideia de desenvolver um documentário sobre a história do futebol já está com a gente, com o Maringá Histórica, há um certo tempo. Há aproximadamente uns 4 ou 3 anos, nós conseguimos ter acesso a um acervo bruto, raro de imagens do futebol na cidade de Maringá, principalmente na década de 1970 e década de 1980. E a gente foi pensando o que era possível se fazer com aquilo, até que chegamos à conclusão que era necessário desenvolver um documentário. Mas falar do futebol de maneira geral seria algo muito amplo, então a gente estabeleceu um recorte que não deixou de ser amplo, focando na história do futebol profissional. Algumas pessoas questionaram sobre este título, né? Paixão Esquecida, a história do futebol profissional de Maringá. Por que este título e tal? Porque na minha concepção, como historiador, a gente entende que nós ainda não tivemos, embora os times estejam ressurgindo, com especial atenção ao Maringá, ainda uma conquista significativa de um campeonato, como por exemplo o estadual, ou subir para outras fases muito representativas do brasileiro, embora o Maringá esteja conquistando um espaço significativo de relevância. Mas ainda não conquistou um estadual, fato que aconteceu em 1977. Então, essa paixão, ela parece estar esquecida, mas ela está muito presente na gente. Agora, o último campeonato, de fato conquistado, foi em 1977, o estadual, né? E afinal de contas, a paixão, na minha perspectiva, é o que melhor representa o torcedor fanático, né? Paixão é uma palavra que vem do grego spato, que significa nada mais nada menos que sofrimento. Então, um pouquinho aí da história de como surgiu e como a gente construiu o enredo do documentário Paixão Esquecida, a história do futebol profissional de Maringá. Sofrimento que tem sido levado ao pé da letra pelo Maringá, né? Vamos combinar que jogos sofridos, gente. É sempre no finalzinho. Sempre teste para cardíaco. cardíaco. É a última que morre. É sempre para testar o coração do torcedor mesmo. E como disse o Miguel, ainda não tivemos um novo título conquistado. Ainda. Olha só, gente, a história do futebol, para você que tá achando, é recente, né? Não tinha clube aqui em Maringá. Totalmente diferente do que você está pensando. Ó, em 1948, teve a fundação da Sociedade Esportiva Recreativa de Maringá. Foi o primeiro time amador da cidade que estava ali nascendo. Em 1957, surgiu o primeiro time profissional local, que era o Maringá Atlético Clube. E aí a gente chega nos dias atuais, tudo isso o documentário vai mostrar o Maringá Futebol Clube, vai mostrar o Arucó Esportes Brasil, que também chegando, né? Já fez bonito aí nesse início.
e também a construção e reforma dos locais que ainda servem alguns deles de palco para espetáculos esportivos. Vila Olímpica, né, com o Willie Davis, Brinco da Vila, na Vila Operária. Para realizar a produção, 10 pessoas participaram ativamente da equipe. Destaque para a pesquisa que ficou a cargo do jornalista Antônio Roberto de Paula, do Museu Esportivo de Maringá, que está presente aqui conosco. Bom dia, De Paula. Bom dia, Brenda. Bom dia, João. Bom dia. Vamos falar com vocês. Falar sobre futebol é muito legal. Agora conta pra gente o seguinte, você ajudou em toda a parte de pesquisa, você tem um acervo muito expressivo, inclusive. Quem ainda não conhece o Museu Esportivo de Maringá está perdendo, porque tem muita coisa legal lá pra gente ver, pra gente descobrir da história da nossa cidade, inclusive, não só do esporte, mas da cidade como um todo. E aí, como é que foi pra você fazer esse resgate junto com o Miguel pra produção desse documentário? Olha, foi muito bom, foi legal, porque eu sempre digo que nossa matéria-prima são as lembranças, né? E eu contei com o apoio do Ortílio Carlos Vieira, o Tilinho, que é uma enciclopédia do futebol profissional de Maringá, mais notadamente do Grêmio de Esportes Maringá. E quando o Miguel descobriu essas preciosidades, esses vídeos dos anos 70 e 80, a gente comentou de se fazer algo, né? E foi um processo até natural o Museu Esportivo participar disso. O Museu Esportivo de Maringá não pode ficar fora de um projeto tão importante, né, que conta a história do futebol profissional de Maringá. Então a gente trabalhou na pesquisa, fizemos uma linha do tempo, né, desde, como você disse, do CERM, né, dos anos 40, né, Sociedade Esportiva Recreativa Maringá, até os dias de hoje. Então a gente descobriu muita coisa assim que estava assim, como fala, esquecido, estava muita coisa esquecida, muita gente não sabia de alguns detalhes e isso tudo deve constar no documentário. Miguel estava até falando, né, sobre essa questão. A gente está reacendendo essa chama da paixão pelo futebol aqui com os clubes locais. Por muito tempo a gente ficou órfão de um clube local Sim. representativo. Então a galera daqui torcia para clubes de São Paulo, clubes do Rio. Inclusive eu sei que tem gente com o coração dividido porque é flamenguista, tem camisa do Flamengo, tá querendo ir com camisa do Flamengo no jogo, vai ter que ficar ali na torcida visitante. E a gente ficou mesmo um tempão sem ter ninguém ali que despertasse essa paixão de novo. Mas nos tempos do nascimento de Maringá e ao longo do desenvolvimento da cidade, a gente teve algumas expressões muito fortes no futebol, né? A exigência do torcedor, ela se deve ao fato de que nos anos 60, Maringá foi muito forte no futebol com o Grêmio Esportivo Maringá. E o torcedor sempre quer mais, né? Então, nós tivemos uma época de ouro nos anos 60, nos anos 70, o título de 77 com o Grêmio Esportes Maringá, aí houve uma queda. E agora, a partir de 2010, com o Maringá Futebol Clube, a gente percebe assim, uma grande possibilidade de conseguir trazer esse torcedor de volta, essa juventude que torce para o Flamengo, para o Corinthians, né, para o Palmeiras, e outros times também do eixo Rio-São Paulo, e a gente nota que as pessoas já começaram a ficar divididas e prestar mais atenção nesse clube que está fazendo um trabalho maravilhoso, trazer essa garotada, essa juventude para o estádio, isso é muito bacana. Eu estou assim, vendo um novo momento, sabe? Assim, eu estou muito feliz por isso. Estou muito feliz. Mesmo porque esse título que foi conquistado em 70, ele quase veio de novo. Foi muito próximo ali. A gente chegou em 2014, na beira ali, né? E foi. Fizemos aquela festa, aquela torcida falou, vai chegar de novo. Não foi dessa vez. Mas a gente está encaminhando ali, eu acho que para um profissionalismo muito maior do que a gente tinha visto nos últimos anos e o futebol sendo levado muito a sério aqui, e eu acho que isso é essencial, né, De Paula, pra gente ver o clube crescer. Viu, Brenda, eu noto assim que eles começaram a pensar o futebol em Maringá como empresa. O Maringá Futebol Clube tem esse mérito, né? Empresa e um marketing muito interessante também. Então essa associação, ela levou o torcedor ao estádio primeiro para assistir um espetáculo, e essa paixão ela vem em consequência do desempenho dentro de campo. E o time está conseguindo ótimos resultados, eu vejo isso. E aí, como vocês estavam falando aí sobre essa tensão de fazer um gol nos últimos
minutos, né, nos últimos segundos, isso tudo vai fazendo, vai compondo uma história. E são histórias inesquecíveis. Daqui a uns anos essa moçada vai contar para os seus filhos. Então eu vejo que o futebol, eu entendo o futebol como a maior manifestação cultural de um povo, para começar. Então eu penso assim, o futebol uma coisa forte, grande. E quando você consegue associar o futebol à sua cidade e fazer essa coisa de pertencimento, eu acho fantástico isso. Para a gente explicar só nesse mergulho no passado, a gente falou aqui do Grêmio, que foi campeão em 70, e tem um outro Grêmio também que todo mundo acha que é o mesmo time, e não é, gente. São clubes diferentes, com histórias diferentes, né, De Paulo? Sim, o Grêmio Esportivo Maringá, ele surgiu em 1961. Na época o prefeito era João Paulino Vieira Filho, e utilizaram o alvinegro, né, o preto e o branco, em função do Corinthians. Eles queriam até colocar o nome de Corinthians, aí os palmeirenses ficaram... Verdade, os palmeirenses ficaram... Não. Tudo bem com preto e branco, mas nome aí de Corinthians é um pouco não. demais. E esse time foi uma coisa espetacular. Ele foi, no segundo ano de fundação, foi campeão paranaense. No terceiro ano, em 64, bicampeão paranaense. E sempre disputando lá em cima, né, contra os clubes da capital, as decisões. 65 vice, 67, 68 campeão hoje da Série B. Então um time espetacular. Só que era bom dentro de campo e fora não havia uma organização, era mais um grupo formado por abnegados e por políticos. Aí acaba em 71. Em 74, espertamente fundaram o Grêmio de Esportes Maringá, pelo Eunio Silveira Poma, o famoso Apucarana, a partir do Esporte Clube Operário, que é alvinegro. Aí o time é campeão em 77, todo mundo imaginava, falou, agora vem as glórias de novo do time do Grêmio Esportivo. Mas não foi isso que aconteceu. Daí surgiram outros clubes, o MAC, o Maringá Futebol Clube dos anos 90, o Lobo, a gente chama o Lobo Feroz da época. E a coisa foi andando de uma forma que hoje nós estamos aí com o Maringá Futebol Clube, tem o Arucô também, que fazendo um trabalho legal, e esse Grêmio, que tem essa história maravilhosa, esse Grêmio de Esportes Maringá, querendo voltar ao cenário na primeira divisão, querendo voltar à primeira divisão, disputando agora essa segunda divisão do Paraná. Inclusive, eu ia te falar justamente sobre isso. A gente tem falado muito do Maringá, da ascensão meteórica e do Arucô, que tem feito um trabalho muito legal. Sim, né? bem Foi profissional muito rápido mesmo. também e tem tudo para ir muito bem. Fez uma campanha bem interessante aí, conseguiu avançar de fase, né, no Paranaense. Qual que é a sua expectativa para os clubes maringaenses que têm surgido mesmo, né? Porque além do Maringá, a gente está com o Arucô fazendo esse trabalho muito bacana e com o Grêmio ressurgindo, com o Grêmio vindo com muita força, de olho também. Já pensou ter 3 times aqui em Maringá disputando? Eu acho assim muito difícil a manutenção de 3 times assim ao longo do tempo. Uma cidade com 450 mil habitantes por aí, né? E que pese ser uma vasta região, mas 3 times não comporta, não suporta. Mas eu digo sempre que clube de futebol são... os clubes têm o seu CNPJ, quem tiver mais capacidade, mais competência se estabelece. Eu acho difícil 3 times, mas eu acredito que lá na frente, num futuro não muito distante, nós vamos ver algumas fusões. Eu acredito nisso. Ninguém me falou nada, eu só imagino isso. Previsões, ninguém me falou nada. É muito difícil. 2 times, eu acho até complicado para uma cidade, mas é aquela coisa, né? Eu vejo o Maringá acima dos demais em função da sua organização empresarial, mas vejo também o Grêmio forte no sentido dessa história, né? Essa paixão, essa lembrança, né? Essa lembrança, esse sofrimento, como o Miguel disse aí. Olha, eu acho bacana que a imprensa está motivada, tem trabalho pra caramba e o torcedor também tem algumas opções aí, né? Então, bacana isso. Olha, vamos aguardar para ver se as previsões de De Paula se concretizam, hein? Já pensou? João Guilherme, o que você acha, hein? Teremos um grande time, né? Ia ser um timaço, baita né? fusão.